partir de agora, a Canção Nova apresenta Mais Saúde. Nós espalhamos o amor pelo ar. Boa tarde a você que acompanha o Mais Saúde nesta tarde de terça-feira. Graças a Deus. Bem-vinda, doutora. Bem-vinda também. Bem-vindo, nosso né? Professor, né? É verdade. Bem-vindo, professor. É uma alegria recebê-lo aqui na Rádio América. Obrigado. Bom, meu convidado de hoje é o professor Cícero Gali Coimbra, que é médico, graduado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, possui título de especialista em medicina interna e neurologia pela mesma instituição e em neurologia pediátrica por uma universidade de Miami, nos Estados Unidos. Obteve o título de mestre e doutor em neurologia pela Universidade Federal de São Paulo e pós-doutorado pela Universidade de Lund, na Suécia. Atualmente é professor associado, livre-docente do Departamento de Neurologia e Neurocirurgia da Universidade Federal de São Paulo, onde dirige o Laboratório de Fisiopatologia Clínica e Experimental. É fundador-presidente do Instituto de Investigação e Tratamento de Autoimunidade. Atua na área da medicina, neurologia e clínica médica, com ênfase em doenças neurodegenerativas e autoimunitárias. Que é exatamente o que mais nós estamos vendo hoje nos nossos consultórios. Bem-vindo, professor Coimbra. É um prazer enorme tê-lo aqui no Mais Saúde. É uma honra. E eu quero realmente deixar o microfone, tá, para o senhor passar todas as informações que o senhor julga que a nossa população, não só aqui do Brasil, porque nós temos vários internautas, né, Natana? Nós temos brasileiros que nos acompanham aqui pela Canção Nova, de vários países, né, Natana? Isso, Estados Unidos, Itália, Japão, graças a Deus. Então, nós temos muitas vezes o contato online com eles. Eu não sei se hoje nós vamos poder abrir para perguntas no WhatsApp. Sim. Ou pelo... Vai ser como então hoje? Através do nosso WhatsApp 11 940 35 9617. Repetindo para você, 11 940 35 9617. Você pode enviar a sua pergunta, a sua dúvida. Dr. Coimbra vai estar respondendo. Então, hoje é um dia muito especial. Eu vou aqui só dar uma ligadinha para podermos fazer via o WhatsApp. Instagram, desculpa. Via Instagram, a gravação para vocês terem um live nosso que depois estaremos disponibilizando de algumas maneiras. Professor, nós estávamos até antes do programa comentando sobre a gente sabe que o senhor é um apaixonado pela vitamina D, né? Mas não é só a vitamina D, é uma visão da medicina diferente, né? Assim, olhando sob um outro ponto de vista. O que hoje o senhor, digamos, tem visto de mais preocupante em termos de saúde, eu até diria de saúde pública, né? Pois não. Em primeiro lugar, eu tenho que dizer que eu é que me sinto profundamente agradecido, grato por essa oportunidade, pela oportunidade de estar passando essas informações para os seus ouvintes, né? E se eu tivesse que destacar alguma coisa muito, muito, muito importante, existem várias, mas eu destacaria, em primeiro lugar, a questão do surgimento progressivo de mais e mais crianças afetadas pelo autismo. Nós passamos de uma situação em 1975, nos Estados Unidos, em que nós tínhamos um autista para cada 5.000 crianças, para uma criança para cada 46 crianças no final de 2014. Isso está sendo chamado de explosão do autismo, está sendo muito estudado, as razões que levam a isso estão sendo muito, muito estudadas, mas o que de fato chama a atenção
é que esse tema toca em 2 pontos fundamentais. Um seria a questão da pandemia mundial de deficiência de vitamina D, que afeta cerca de 9 entre cada 10 pessoas no planeta e tem profundas implicações sobre o desenvolvimento cerebral do feto durante a gestação. E o outro se refere à questão do assim chamado ciclo do ácido fólico, que é um nome inadequado. Ácido fólico, chamado de vitamina B9, na realidade o que se usa como ácido fólico, o ácido fólico propriamente dito, é uma substância que não existe na natureza. Perfeito, porque o ser humano, né, ele entende folato, né? Exatamente. Então, a forma de folato que existe nos alimentos, que predomina nos alimentos, que seria a forma natural, é o assim chamado metilfolato. Perfeito. E a suplementação de ácido fólico, que é uma substância não natural, acaba prejudicando o aproveitamento do ácido fólico, do metilfolato, que é o folato natural, que está presente nos alimentos. E esse fato se consorcia de uma forma absurda com os efeitos da deficiência de vitamina D na população geral. Para provocar um grande aumento das crianças portadoras de autismo, para provocar um grande aumento de câncer e para provocar o aumento de doenças neurodegenerativas, cardiovasculares. A lista é realmente enorme. Para provocar situações como depressão, porque essas pessoas não vão conseguir produzir quantidades adequadas desse neurotransmissor que as deixa tranquilas e mais felizes, que é a serotonina, alvo dos antidepressivos mais comuns. A lista de doenças é realmente enorme, provocadas pela associação desses 2 fatores. E porque as pessoas ficam intrigadas no consultório quando eu digo que o ácido fólico não existe, que na verdade é a forma como a indústria conseguiu colocar para que fosse suplementado. Não se consegue manipular uma melhor forma, como por exemplo o próprio metilfolato, nesse contexto, digamos, da indústria farmacêutica, colocar em vez de ácido fólico ou metilfolato? Isso é o que deveria ser feito, porque na realidade existe também nesse aspecto uma desinformação sendo veiculada no meio médico, em que se diz que você deve suplementar, por exemplo, gestantes com ácido fólico. 5 miligramas, né? Sim. Que esse aí é o tal de um remédio que tem aí que já está pronto no mercado, com essa dose absurda. Certo. Como o ácido fólico é um folato não natural, ele desloca da sua rota metabólica o metilfolato, que é o folato natural que está presente nos alimentos e o que essas gestantes deveriam consumir. Se você for considerar, não, mas nós estamos dando uma dose maior de ácido fólico para suplementar as gestantes. Na realidade, ao deslocar a forma natural de ácido fólico, você está fazendo com que apenas 2% desse ácido fólico, ao deslocar a forma natural do folato, que é o metilfolato, você está fazendo com que apenas 2% desse assim chamado ácido fólico venha a ser aproveitado nessas rotas metabólicas. E principalmente em gestantes que são portadoras de um polimorfismo genético, de uma alteração genética, que pode afetar até 50% dessas gestantes. Pode afetar até 50% da população, que é a alteração genética de uma enzima, tem um nome complicadíssimo. Não, é chiquérrimo, gente. É metiltetraído folato redutase, né? Exatamente. Então,
Mas eu acho que não precisa a gente memorizar o nome dessa enzima. Exato. O que a gente precisa saber é que alterações do gene que dá origem a essa enzima essas alterações são muito comuns. Podem afetar 50% da população. E especificamente as pessoas que tiverem essa alteração genética, elas vão ser extremamente prejudicadas pelo uso do assim chamado ácido fólico. Ou seja, o obstetra que estiver suplementando a sua gestante, que ele não sabe que é portadora dessa alteração genética, e que é muito comum, com ácido fólico, ele vai estar provocando o efeito inverso do que aquele que ele de fato deseja, que é evitar a malformação dos embriões, né? E evitar diversos problemas que podem acontecer durante a gestação em função dessa deficiência de metilfolato. Ele está prejudicando as gestantes que têm alterações genéticas afetando essa enzima. Como, evidentemente, nós estamos falando para uma grande população, professor Coimbra, fazer esses painéis genéticos se torna inviável. Porém, existe um exame, por exemplo, que seria o da homocisteína, que seria, por exemplo, uma maneira de saber se aquela pessoa estaria sendo uma possível portadora desse polimorfismo, dessa modificação genética? Isso é o conceito que existe presente entre os médicos que estão hoje em dia ainda praticando medicina. Isso. Basta que você meça a homocisteína. No entanto, na realidade, muitas pessoas que têm alterações desse sistema por mutações desta enzima e às vezes de outras enzimas envolvidas na mesma rota metabólica, não têm elevação da homocisteína a níveis acima do normal, mas têm os efeitos provocados pela falta da substância que esse sistema busca produzir, que é a substância chamada de uma forma bem simples de SAMe ou de ADOMET. Então, essa substância é o objetivo, a produção dessa substância é o objetivo de toda essa rota metabólica. E muitas vezes você pode ter uma deficiência dessa substância que é o objetivo dessas rotas metabólicas e você ainda ter uma homocisteína ainda dentro dos valores considerados normais. Então, medir a homocisteína não é uma forma adequada de você lidar com esse problema. Se você não pode... a forma mais simples, mais correta, mais compreensiva de você lidar com esse problema é você parar de suplementar as pessoas com ácido fólico e passar a dar metilfolato. Certo. Insistir para as pessoas consumirem alimentos que contêm alta quantidade de metilfolato, que são alimentos, as verduras, as folhas verdes, elas têm que consumir de uma forma frequente e em alta quantidade as verduras para que tenham essa substância presente no seu organismo. E, se for o caso, suplementar as pessoas que têm, por exemplo, alterações mais graves dessa enzima com metilfolato, mas nunca com ácido fólico. Então, hoje, por exemplo, todas as nossas ouvintes que pretendem engravidar e vão no seu ginecologista e aí o ginecologista, você quer engravidar? Então já começa a tomar agora ácido fólico. Então, qual deverá ser a postura dessa futura gestante ou desta mulher que realmente espera no futuro próximo engravidar? Não tomar o ácido fólico, Perfeito. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, uma forma simples de lidar com essa situação, comer bastantes vegetais. E esses vegetais não podem estar cozidos, porque o metilfolato ele é termolábil, ele é destruído pelo cozimento. Então tem que ser verduras, folhas verdes
cruas. A outra coisa que essa gestante pode fazer é tomar o próprio metilfolato sob a forma de suplemento. Se bem que isso tem que ser suplementado, tem a indústria já tem pronta no mercado, isso eu não sei. Existe, sim, tá bom. Existe. A gente não precisa mencionar aqui para não fazer propaganda de produtos, mas sim, não teria problema, viu, professor? Não teria problema estarmos mencionando, porque quando a gente tem uma coisa que é do bem, a gente pode falar. Do mal eu evito falar muito, eu cito situações, mas não dou o nome e sobrenome para não fazer propaganda do negativo. Mas se o senhor quiser achar interessante... eu acho de alta importância para a saúde pública. Por favor. A forma que eu encontrei no mercado para uso sem receita médica, porque não tem nenhuma contraindicação, é um nome comercial do metilfolato chamado ofolato. Ofolato? Sim, ofolato é o nome comercial que eu encontrei no mercado para suplementação de metilfolato. Dose de quanto que é desse ofolato que vem, o senhor lembra? Então, tem se recomendado um comprimido, que é um comprimido pequenininho por dia, mas no caso de uma gestante, por exemplo, eu sugeria que ela tomasse pelo menos um comprimido 2 vezes ao dia. No entanto, se ela puder fazer esses testes genéticos para saber se ela é portadora desse polimorfismo, provavelmente ela pode até tomar mais um 3º comprimido por dia. Tá certo. Agora, se ela toma um 3º comprimido por dia, assim, não posso fazer esse exame genético. Mas se eu tomar esse 3º comprimido, eu vou ter algum prejuízo? Nenhum. Então, gente, tá aí a resposta, né? A gente pode tomar durante a gestação. Assim como, gente, o professor... Eu sei que eu tenho uma pergunta, mas eu queria que o professor já entrasse num assunto super interessante, porque eu estive numa palestra onde ele mostrou bebês, assim, que impressionou a plateia, que... tinha um desenvolvimento fantástico logo assim, já depois de 30 dias de nascidos, mas essas mães tinham sido suplementadas diariamente, né, professor? O senhor disse que por 10.000 unidades internacionais de vitamina D, era isso? Isso mesmo. Aí a gente entra em outro setor, desculpe, entra em outro assunto, que interage com esse primeiro assunto. Perfeito. Que diz respeito a outra desinformação que é veiculada dentro da classe médica. Ok. E que diz respeito à dose da assim chamada vitamina D, que é necessária para você manter a sua saúde. E é importante que se saiba que a vitamina D controla a expressão de cerca de 10% dos nossos genes. Então você imagina o que significa nós estarmos numa situação em que cerca de 9 entre cada 10 pessoas no planeta têm níveis de vitamina D abaixo do normal. Isso porque a vitamina D não é uma vitamina, então não adianta você ter uma dieta balanceada buscando ter quantidades adequadas de vitamina D. A vitamina D saiu da classe de vitamina, passou para a classe de hormônio. Hoje a gente sabe que ela é muito, muito, muito mais do que um hormônio. Nós sabemos que não existe uma única célula que dispense a vitamina D, uma única dentre todas as nossas células, entre os trilhões de células que nós temos, que dispense a vitamina D para funcionar adequadamente. Então, deficiência de vitamina D, tal como ocorre com esse problema dos folatos, vai afetar toda as nossas células, todas as nossas rotas metabólicas, porque todos os nossos genes são dependentes da produção do SAMe que nós produzimos, que depende de um aporte adequado de metilfolato. E 10% dos nossos genes necessitam da vitamina D para agirem, para serem expressos corretamente. E aí nós temos um grande problema de saúde pública, porque esse problema está afetando praticamente todas as pessoas
eu diria, para a gente colocar claramente em termos percentuais, né, eu diria que as publicações estão dizendo que 9 entre cada 10 pessoas no planeta, tanto do mundo ocidental quanto do mundo oriental, têm deficiência ou insuficiência de vitamina D, e 80% da população do mundo ocidental está com problemas relacionados a essa questão de uma outra substância que eu estava para introduzir aqui, acabei não tem problema? colocando aí, que é a deficiência de magnésio. Magnésio, o nosso maestro da orquestra, né, que a gente costuma falar. Professor, tá vendo essa musiquinha? Significa que já acabamos o primeiro bloco, viu como passa rápido? E assim que nós voltarmos, tem uma pergunta muito interessante aqui que o senhor vai gostar de estar ajudando a responder, porque hoje, se eu não me engano, a depressão, ela é a segunda causa como se chama quando você entra em... eu tô com um vocabulário trocado, em aposentadoria, né? Aposentadoria forçada, retraite, né? Que chama. Parece que a depressão hoje é a segunda causa de pessoas que são afastadas do trabalho. Agora veio a palavra. São afastadas por um problema de saúde do trabalho. Então, a depressão hoje realmente é algo muito importante e que tá, assim, outro drama. Gente, esse programa hoje tá uma benção. Temos a pergunta da Ellen, né? Sobre vitamina D. Pois é, ela tá perguntando aonde que a vitamina D se insere nas pessoas com depressão? Isso, ela diz assim: boa tarde, doutora, boa tarde, doutor e ouvintes. É mais perigosa a carência ou o excesso de vitamina D? E aí ela diz ainda sobre a depressão. A baixa de vitamina D influencia na variação de humor? Obrigada, Ellen, São Paulo, capital. Obrigada pela sua pergunta, Ellen. Professor, por gentileza. Então, nós temos 3 grandes fatores que provocam, nutricionais ou metabólicos ou metabólico-nutricionais, que provocam depressão, né? Um deles é a deficiência ou insuficiência da vitamina D. O outro é a deficiência de magnésio, né? Fazendo aqui um parêntese que a dosagem de magnésio no sangue não serve para nada, porque não vai detectar a deficiência. Se estiver baixo no sangue, a pessoa está muito próxima de ter um ataque cardíaco, muito próximo de ter uma morte súbita. Meu Deus. Então, a grande maioria, a grande quantidade de magnésio, 60% do magnésio está depositado no osso, 39% está dentro das células e apenas 1% está nesse compartimento ao qual pertence o soro. Então, o soro não expressa a quantidade de magnésio que nós temos. E o terceiro fator seria justamente essa questão do ciclo dos folatos, né? E muitas pessoas que têm problemas graves de depressão são pessoas que têm alterações importantes, polimorfismos, alterações genéticas importantes desta enzima, metileno tetraidrofolato redutase, e mesmo que não tenham uma cisteína elevada, elas vão ter podem ter problemas de depressão. Esses 3 fatores interagem entre si. Por exemplo, a enzima que produz essa substância, que é o objetivo final da rota metabólica, que usa os folatos, essa substância que é o objetivo, que se chama SAMe, né? A última enzima que produz o SAMe, ela precisa de magnésio. Se ela não tiver magnésio suficiente, ela não vai funcionar bem, você não vai produzir o seu SAMe. Você pode até ter elevação da sua homocisteína em função da falta de magnésio. Perfeito. Existem trabalhos na literatura médica mostrando que
administrando doses bem generosas de magnésio, sem nenhum efeito colateral, exceto que se você passar da dose que Mas você o máximo precisa, você vai ter Vai uma ter uma diarreia. diarreia, é o máximo que pode acontecer, né? Aí você para de tomar, espera passar a diarreia, diminui a dose, mas volta a tomar. Até você encontrar a maior dose possível que não provoque a diarreia. Exatamente. Aí você está tranquilo em relação a essa questão do magnésio. Utilizando esse... Deixa eu fazer uma pergunta. Professor, eu estou me colocando do lado do ouvinte, né? Então, por exemplo, o que seriam doses generosas? Sim. Bom, aí é importante que se diga que a forma de magnésio que nós encontramos mais facilmente no mercado aqui no Brasil é o cloreto de magnésio. E o pessoal fala muito desse cloreto aqui no programa. Todo mundo pergunta, né? Várias vezes. E aí, esse cloreto é bom? Então, é bom sim, é uma fonte adequada de magnésio. Só que é importante saber que apenas 12% do cloreto de magnésio é de fato magnésio. Estão vendo? O que são os outros 88%? Então, são cloreto, é água, porque essa substância absorve muito água. Mas, por exemplo, isso significa que se você tomar uma cápsula de 500 miligramas de magnésio, você está tomando apenas 60 miligramas de magnésio. E o que seria então uma dose generosa de magnésio? Varia entre 800 a 1.200 miligramas de magnésio para uma pessoa adulta, dependendo do peso dessa pessoa adulta. Mas aí é de magnésio mesmo, não é de cloreto de magnésio. Tá. E aí é o magnésio, porque agora a gente tem, assim, quando vai fazer a manipulação, você tem o dimalato de magnésio, o treonato de magnésio. Então, quando se vai suplementar, qual é a melhor forma de poder colocar isso numa prescrição? Vamos falar primeiro sobre a forma mais barata. Mais barata, claro. Isso é cara, né? Tá. Perfeito. Mais barata e eficaz Isso. que o próprio cloreto de magnésio. Mas fantástico, perfeito. Então você encontra para compra sem receita médica numa farmácia comum. Você encontra sachês ou potinhos de várias marcas possíveis de cloreto de magnésio PA. PA. Significa para análise, significa que é puro, é grau de pureza. Tá. E você pode colocar, então, o conteúdo de um sachê de 33 gramas de cloreto de magnésio em 1 litro d'água. E se você retirar dessa solução 50 ml, e você tomar 50 ml vão conter 200 miligramas do magnésio em si, que tecnicamente é chamado de magnésio elementar. Tá. Então, se você tomar 50 ml, você vai ter 200 miligramas de magnésio elementar. Perfeito. Se você tomar isso 4 vezes por dia, você vai atingir os 800 miligramas de magnésio elementar que você queria. Fantástico, perfeito. Se você quiser, você pode tentar doses maiores, mas sempre tenha o cuidado de tomar, de preferência, 1 hora antes da refeição, porque se você misturar com a água da refeição, isso facilita a ocorrência de diarreia. Perfeito. Então a gente tem sugerido que as pessoas primeiro consumam os 50 ml da solução 1 hora antes, absorve o magnésio. Perfeito. 1 hora depois, quando vai se alimentar, já o magnésio foi absorvido e não vai provocar diarreia. Gente, voltando, é o sachê que tem que ter escrito cloreto de magnésio PA. Isso. Tá. Então, é um sachê de 33 gramas que tem que ser colocado em 1 litro de água e 50 ml, o que é? Uma xicrinha de café, não é? Aproximadamente. Então, tomando 4 xicrinhas, né? Vão perfazer exatamente os 800 miligramas, que é a dose, assim, que o senhor gosta, generosa, porém mínima, né? Aproximadamente num copo d'água seria 2,5 dedos a 3 dedos, dependendo da largura do copo, né? Que você pode ingerir para obter os 200 ml. Mas também você pode usar uma seringa, colocar
desculpe, colocar os 50 ml, Sim. não 200 ml. Sim, sim. Mas colocar 50 ml, pega uma seringa de 10 ml e coloca 5 vezes a quantidade marcada na seringa, e aí você marca aquele copo para você saber qual é o nível que você tem que tomar. Isso, e é só colocar. Bárbara essa dica, professor. Nossa, que fantástico. E é exatamente isso que eu amo no programa Mais Saúde, a gente poder dar esse tipo de informação. E porque muita gente fala, dores nas articulações, dor não sei aonde. Melhora muito com magnésio. Magnésio é show. Eu sempre falo, gente, não adianta ter uma orquestra bonita se não tem um maestro. Eu digo que o maestro é o magnésio, né? Dor crônica está associada à deficiência de vitamina D e está associada à deficiência de magnésio. E B12 na dor crônica? Então, a questão da B12... tem que se verificar, é um pouco complicado, porque o que você tem, em geral, disponível nos suplementos é a cianocobalamina. Que é uma forma. A forma mais barata de vitamina B12, e aqui está presente em quase todos os suplementos. Mas se você tiver problemas com aquela enzima, não adianta você tomar cianocobalamina, você tem que tomar metilcobalamina. Que é a forma mais absorvível, né? Que é uma forma mais, vamos dizer, já metilada por esse sistema do metilfolato. Perfeito. Né? Aí você tem que tomar, de fato, a metilcobalamina. Eu esqueci de dizer, quando a gente falou do nome comercial do metilfolato, que você também tem a opção de usar farmácias de manipulação. Claro. O seu médico pode, até talvez seja mais em conta, prescrever metilfolato sob a forma manipulada e utilizando uma farmácia confiável. Pois é, mas uma farmácia de manipulação confiável. Só que como a gente está conversando a nível populacional, muitas vezes a pessoa que nos ouve não consegue ter um médico que vá fazer uma suplementação. Entendeu? Então, o detalhe de só ter dado aquela dica da farmácia, no sentido de encontrar um suplemento de livre acesso e que possa fazer esse papel tão importante, foi fantástica, professora. Bom, então nós falamos. Só para completar a resposta da vitamina D. Da coisa, todas essas 3 coisas que nós mencionamos, a vitamina D, o ácido fólico e o magnésio, eles, se estiverem inadequados, ou seja, se a pessoa tiver deficiência, ou se tiver problemas em relação à mutação daquela enzima, ela vai ter dificuldade de produzir serotonina. E ela vai, em consequência disso, viver em depressão. Você vai passar a sua vida inteira tomando antidepressivos que tem como objetivo tentar evitar a destruição da serotonina, a catabolização da serotonina, quando na realidade você está com um problema de dificuldade de produção da serotonina a partir do elemento inicial, que é o aminoácido triptofano, que está presente no alimento. Então, todas essas coisas deveriam ser utilizadas com o objetivo de você tratar a causa metabólica da depressão. Perfeito. Senão você vai passar a sua vida inteira tomando a medicação e você não vai resolver o problema. Perfeito. Professor, falando da vitamina D, que até a ouvinte perguntou sobre o excesso, mas eu faria uma outra pergunta. Sempre faltou vitamina D na população do nosso planeta a vida toda, ou é uma coisa mais recente? Não, ou magnésio, por exemplo, do que eu vejo no consultório é que as pessoas pararam de comer comida, né? Só comem produtos alimentícios que ainda roubam nutrientes para tentarem ser excretados. Mas o que está acontecendo? Sempre existiu essa deficiência? Não. Se estima que na história da humanidade, os dias atuais é o momento em que nós temos o menor nível de vitamina D na população geral. Se acredita que nunca se atingiu uma situação como essa, de você ter 9 entre cada 10 pessoas no planeta com deficiência de vitamina D. E isso está acontecendo por quê? Porque as pessoas simplesmente pararam de se expor ao sol, ou quando se expõem ao sol, usam protetor solar, e é importante se dizer que o fator 8 bloqueia em 95% a produção de vitamina D. Nossa! Então, isso
é uma orientação inadequada de você dizer para as pessoas não se exponham de forma alguma ao sol, assim como é uma orientação inadequada se dizer que se exponham à vontade ao sol. Certo. Bastam alguns minutos, se estima, dependendo da área de corpo que você tem exposto ao sol, dependendo da sua cor de pele, dependendo do tempo de exposição, dependendo do horário de exposição. Bastam, por exemplo, alguma coisa como 20 minutos de exposição. Se você, por exemplo, tiver pele clara e tiver vestindo bermudas e camiseta regata, bastam 20 minutos para você produzir 10.000 unidades de vitamina D se você não estiver usando protetor solar. E a que horas, professor? Então, no horário que é não recomendado pelos dermatologistas, né? Que é o horário mais ou menos, isso é uma coisa que muda de acordo com a estação do ano, de acordo com a latitude, mas aproximadamente entre 10 da manhã e 4 da tarde, que é onde você tem a radiação solar ultravioleta do tipo B, que produz vitamina D na pele. É importante se enfatizar que, apesar de ela manter o nome de vitamina D, ela não é uma vitamina, ela é muito mais do que um hormônio, e ela é produzida na pele quando você se expõe ao sol sem protetor solar. Pessoas com alto nível de pigmentação precisam de muito maior tempo de exposição solar para obterem esses 10.000 unidades, que é dose fisiológica, absolutamente fisiológica. Perfeito. Passou desse tempo, pode colocar o protetor solar. Perfeito. Se você, só para dar um último dado em relação à exposição solar, se você for uma pessoa jovem, de pele clara, e colocar apenas roupa própria de uso numa piscina, por exemplo, um biquíni ou uma sunga, ou seja, ficar com quase todo o seu corpo exposto ao sol, na horizontal, nesse horário que eu mencionei, sem colocar protetor solar, em 10 minutos você pode chegar a atingir de 20 a 25.000 unidades de vitamina D, produzidas em tão pouco tempo. Então, é uma coisa que não traz, quer dizer, se o ser humano foi feito para produzir dessa maneira, é porque há necessidade dessa quantidade no corpo humano. Agora, professor, só acredita, já acabou o nosso programa, meu Deus do céu. Já estão aqui me mostrando que faltam poucos minutinhos para nós encerrarmos. E temos perguntas, mas só repetindo aqui que um ouvinte pediu, é o cloreto de magnésio, que compra em qualquer farmácia, e tem que ter a letrinha PA, isso que é importante, PA na embalagem, né? Aí você pega um sachê, tem 33 gramas, põe num litro de água e toma 50 ml, que vão render 200 miligramas dessa bênção chamada magnésio. E, além de tudo, é uma forma super barata, né? 4 super vezes por dia. acessível, pelo menos 4 vezes por dia, 1 hora antes das refeições. Professor, a gente tem que encerrar, infelizmente. Com o que o senhor gostaria de, assim, terminar o nosso programa? Qual seria o recado que o senhor gostaria de deixar? Você mencionou que você viu um vídeo de uma criança, né? Ai, não, uma coisa, gente. Era uma criança de 22 dias de idade, né? Que tinha o desenvolvimento psicomotor pelo menos de 3 meses, que era capaz de levantar o pescoço, estando deitada de bruços e olhar em torno e encarar as pessoas, né? O que é uma coisa que parece assustadora, de você ver uma criança com 22 dias de idade fazendo isso. Então, eu tenho um sonho, eu gostaria de ver crianças geniais nascendo no meu país. Louvado seja Deus. E aí eu gostaria de passar essa informação que as gestantes deveriam tomar para terem filhos assim que vão ter uma vida normal, vão ter saúde, elas vão frequentar uma faculdade, vão poder votar em políticos honestos, né? Essas gestantes deveriam tomar o metilfolato, deveriam tomar 10.000 unidades por dia de vitamina D, né? Comer bastante verdura crua. E qual era o terceiro? O magnésio seria o que o senhor estaria falando em relação que você acabou de dar a solução. E olha que interessante, o mesmo alimento que contém metilfolato contém magnésio em grande quantidade também. A nossa principal fonte de magnésio
São as verduras, as folhas verdes, exatamente. Porque o magnésio está no centro da molécula de clorofila, né? Então, as folhas verdes são grandes fontes de magnésio. Então, se você, por exemplo, é uma gestante que tem muita dificuldade financeira, você pode comer bastante verdura, você vai ter muito magnésio ou folato, e você pode se expor ao sol no horário que é proibido, sem uso de proteção solar, de protetor solar, pelo menos vestindo camiseta e regata e uma bermuda. Se você não tiver pele escura, bastam 20 minutos. Se você tiver pele escura, vai precisar talvez de 1h30. Gente, o programa de hoje é para começar o ano, assim, em grande estilo. E, por favor, depois quando vocês tiverem esses bebês geniais e observarem que na escola ele é o primeiro da classe, tudo acontece de bom, vocês mandam aqui um e-mail pra gente, né, no Mais Saúde, porque eles fazem isso, professor, depois de um tempo se coloca em prática o que a gente acaba conversando, e nós temos vários depoimentos interessantes. Então, espero muito poder compartilhar com o senhor, que está compartilhando conosco todo esse conhecimento e essa experiência clínica, para que no futuro a gente também tenha essas bênçãos acontecendo. Professor, espero que de coração esse seja o primeiro de vários programas. Eu sei que o senhor tem uma agenda muito complicada, mas a gente pode, viu, Natana, fazer por Skype, né, o professor lá do consultório dele, passando assim mais e mais e mais informações para a nossa população, tá? Tá perfeito. Só para dizer que você consegue comprar na internet soft gels de 10.000 unidades de vitamina D por R$50 para 1 ano de tratamento. Exato. Dá para gestação inteira e mais 3 meses de amamentação. Pois é, isso são insights que você compra em sites que tem essas vitaminas que são americanas, né? Exato. Pois é. Então tem muita coisa que a gente pode tá usando e se beneficiando, gente. Então, obrigada, professor. Eu é que agradeço. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo para você, para todos os que estão aqui e para os seus ouvintes. Acabamos de apresentar Mais Saúde.